O vento de finais de outono em Moscovo cortava como vidro. Dmitry Volkov, 23 anos, pálido e magro como um espectro faminto, encolheu-se dentro do seu casaco fino, apertando o caderno de esboços gasto contra o peito. As suas páginas continham mais calor do que o tecido puído. As fachadas imponentes e cinzentas da rua Tverskaya erguiam-se como gigantes indiferentes, cuspindo um hálito gelado que cheirava a escape de automóveis caros e a um perfume distante e doce, provavelmente de alguma confeitaria para turistas. Para onde ia, esse cheiro seria substituído por outro, mais asséptico e intimidante. Uma entrevista. A palavra ecoava na sua mente com uma mistura de esperança frágil e o sabor amargo de desilusões passadas. O aluguer do seu quarto minúsculo numa comunalca perto de Vikino vencia em breve, e a fome roía-lhe o estômago com uma familiaridade desconfortável. Talvez desta vez. Talvez. A boutique de Zara Khachaturian era um universo à parte. Ao empurrar a pesada porta de vidro, Dmitry foi engolido por um calor suave, uma música ambiente quase inaudível e o brilho discreto do luxo. Mármore polido refletia luzes embutidas que faziam as roupas expostas em manequins esculturais parecerem obras de arte intocáveis. Empregados de uniforme impecável moviam-se com a graça silenciosa de quem habita um templo. E no centro de tudo, como uma sacerdotisa sombria e elegante, estava Zara. Era uma mulher impressionante, nos seus 40 e poucos anos, a pele morena oliva contrastando com o cabelo preto espesso, preso num coque severo que lhe realçava os traços fortes, quase régios, do Cáucaso. Vestia um fato de calças de corte perfeito, de um tom de ameixa profundo, e a sua presença parecia preencher e controlar cada centímetro cúbico da loja. Dmitry sentiu-se imediatamente como um rato que invadira um palácio. A entrevista, se é que se podia chamar assim, foi breve e brutal. Ou talvez fosse o seu primeiro dia de teste, os termos eram vagos. Dmitry, nervoso sob o olhar penetrante de Zara, que o avaliava de cima a baixo, como se ele fosse uma nódoa no seu tapete persa, tentava desembalar uma caixa de lenços de seda delicados. As suas mãos, mais habituadas ao grafite do que a tecidos etéreos, tremeram. Um dos lenços, fino como uma teia de aranha, escorregou-lhe dos dedos e pousou, não no balcão de vidro, mas no chão imaculado. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o mármore. Não temos lugar para desleixo aqui. A voz de Zara era baixa, controlada, mas cada sílaba era uma pequena lasca de gelo. Ela não levantou a voz. Não precisava. O seu desdém era uma força palpável. Algumas pessoas, Volkov, simplesmente não nasceram para o sucesso. Não têm a fibra necessária. Ela fez um gesto vago com a mão adornada por um anel discreto, mas visivelmente caro. Pode ir. Não precisamos dos seus serviços. Dmitry sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. As palavras, a forma como ela o olhava, como se ele fosse menos que nada, uma poeira a ser varrida. Queria dizer alguma coisa, defender-se, mas a sua garganta estava apertada. As palavras morriam antes de nascer. Apanhou o lenço caído, colocou-o de volta na caixa com mãos trêmulas e saiu. O eco do seu fracasso a persegui-lo para a rua fria, onde o vento parecia ainda mais cruel. A diferença entre eles, a sua palidez eslava e a pobreza estampada nas suas roupas gastas, contra a presença morena, exótica e rica dela, nunca lhe pareceu tão abissal. Dmitry vagueou pelas ruas como um autômato, a humilhação a queimar-lhe por dentro como um veneno lento. Cada rosto que passava parecia zombar dele. Cada montra de luxo era um lembrete da sua insignificância. O regresso ao seu quarto na comunalca foi um mergulho na escuridão. O espaço exíguo, com as suas paredes descascadas onde ele afixara dezenas de esboços, rostos, paisagens urbanas, estudos de mãos, parecia encolher à sua volta, sufocando-o. O cheiro a tinta velha e a papel misturava-se com o odor persistente, a couve cozida que vinha do corredor comum. Atirou-se para a cama estreita, o caderno de esboços esquecido no chão. A sua criatividade, normalmente o seu único refúgio, parecia ter secado, bloqueada pela maré de vergonha. Passaram-se dias. Dmitry mal comia, mal saía. Evitava os vizinhos, especialmente Ania Petrova, uma rapariga uns anos mais velha, também ela uma sobrevivente na selva de Moscovo, que por vezes partilhava com ele um cigarro e algumas palavras cínicas, mas estranhamente reconfortantes. A imagem de Zara Khachaturian, o seu olhar frio, as suas palavras cortantes, assombrava-o. Sentia-se esmagado, impotente. Então, numa tarde cinzenta em que a luz mal penetrava pela janela suja, a sua mão, quase por vontade própria, procurou um lápis. Primeiro, foram apenas traços zangados, linhas agressivas que rasgavam o papel.
Depois, lentamente, um rosto começou a emergir. Os olhos escuros e penetrantes de Zara, a curva desdenhosa dos seus lábios, a altivez da sua postura. Ele desenhava como havia, uma rainha de gelo num trono de sacos de compras de luxo, uma figura imponente projetando uma sombra esmagadora sobre uma pequena forma encolhida. Ele próprio. Os desenhos tornaram-se a sua catarse, a sua forma de processar a dor, de dar forma à raiva que não conseguia verbalizar. Eram crus, quase brutais na sua honestidade. Enya, com a sua intuição de quem já viu muito da vida, percebeu o isolamento de Dmitri. Uma noite, bateu à sua porta. Trazia 2 chávenas de chá fumegante e uma expressão que não admitia recusas. "Anda lá, Dima", disse ela, sua voz rouca pelo tabaco. "Desembucha. Pareces um fantasma que perdeu o caminho para o cemitério." Hesitante, Dmitri começou a falar. As palavras saíram tropeçadas no início, depois num jorro, contando a humilhação, a sensação de ser espezinhado. Anya ouviu em silêncio, os seus olhos normalmente zombeteiros suavizados por uma compreensão inesperada. Quando ele terminou, ela deu uma longa tragada no seu cigarro enrolado à mão. "Esses cabrões ricos", murmurou ela mais para si mesma. Depois olhou para Dmitri. "São todos iguais. Pensam que podem tratar as pessoas como lixo só porque têm dinheiro. Mas não os deixes esmagar-te, Dima. Não lhes deis esse gosto." Não havia soluções mágicas nas suas palavras, apenas a solidariedade simples e pragmática de quem também conhecia o sabor amargo da injustiça. Mas foi o suficiente. Naquela noite, Dmitri sentiu-se um pouco menos só, e os seus desenhos ganharam uma nova urgência. Deixaram de ser apenas um desabafo pessoal e começaram a transformar-se em algo mais, um comentário, uma acusação silenciosa. Ele criou uma pequena série, uma narrativa visual da sua experiência, capturando a essência da arrogância do poder, a crueldade disfarçada de eficiência. Os dias que se seguiram foram febris. Dmitri desenhava compulsivamente, alimentado por chá barato e pão seco. O seu quarto transformara-se num estúdio improvisado, as paredes cobertas de variações do rosto de Zara, da opulência fria da boutique, da sua própria figura diminuída. Havia uma intensidade nova no seu traço, uma clareza cortante na sua visão. Aqueles desenhos não eram apenas sobre ele, eram sobre todos os que alguma vez se sentiram invisíveis, desprezados, humilhados por aqueles que se sentavam nos pináculos do poder e da riqueza. Olhava para a série de desenhos espalhada pelo chão. Eram talvez uma dúzia. Neles, Zara não era apenas uma mulher. Era um arquétipo da indiferença cruel, da autoridade que esmaga sem pensar. Num desenho, ela era uma gárgula adornada com joias, empoleirada no topo de um arranha-céus de Moscovo, olhando para baixo com desprezo. Noutro, as suas mãos bem cuidadas transformavam-se em garras que espremiam moedas de ouro de figuras humanas minúsculas. Eram perturbadores, mas havia neles uma verdade inegável, uma força que o próprio Dmitri só agora começava a reconhecer. A ideia surgiu subtilmente no início, como um sussurro. Depois tornou-se mais forte, uma exigência. Não podia simplesmente guardar aqueles desenhos. Não podia deixar que a sua voz, finalmente encontrada, se perdesse no silêncio do seu quarto. Tinha de os mostrar a ela. Tinha de confrontar Zara Khachaturian, não com súplicas ou raiva impotente, mas com o reflexo da sua própria crueldade, imortalizada em papel e grafite. O medo era uma presença física, um nó gelado no seu estômago. Quem era ele, um artista falido, um ninguém, para desafiar uma mulher como Zara? As consequências podiam ser terríveis. Ela podia destruí-lo com um estalar de dedos, garantir que nunca mais arranjaria trabalho em Moscovo. Mas a alternativa, o silêncio, a aceitação passiva da humilhação, parecia agora insuportável. Era como se aqueles desenhos tivessem lhe dado uma espinha dorsal que ele não sabia que possuía. "Tens de o fazer", disse a si mesmo, a voz pouco mais que um murmúrio no quarto silencioso. Não era uma questão de vingança, mas de dignidade. De provar a si mesmo que não era a poeira que ela pensava que ele era. Enya, ao ver a determinação sombria nos olhos de Dmitri e os desenhos espalhados, abanou a cabeça, uma mistura de preocupação e admiração relutante no seu rosto. "És louco, Dima", disse ela, mas havia um brilho estranho nos seus olhos. "Completamente louco. Mas se vais mesmo fazer isso, pelo menos não vás de mãos a abanar como um cordeiro para o matadouro." Ela ajudou-o a escolher os desenhos mais impactantes, a colocá-los numa pasta simples, mais limpa que encontraram. Não disse para ele não ir. Talvez uma parte dela, a parte que também sonhava com pequenos atos de rebelião, estivesse a torcer por ele.
Dmitri escolheu o dia com cuidado. Através de uma breve notícia numa revista de moda que Anya lhe trouxera, soube que Zara estaria a receber convidados VIP para o lançamento de uma nova coleção na sua boutique principal da Tverskaya. Haveria gente, talvez até alguma imprensa. Era o palco perfeito, ou o mais perigoso. Na manhã do evento, o céu de Moscovo estava da cor do chumbo derretido, ameaçando neve. Dmitri vestiu a sua roupa menos gasta, uma camisa que já fora branca, umas calças escuras e o seu casaco fino. Não tinha nada que se assemelhasse à elegância, mas pelo menos estava limpo. Olhou-se num fragmento de espelho partido. O rosto pálido, os olhos grandes e ansiosos. Parecia um mártir a caminho da fogueira. A pasta com os denhos debaixo do braço parecia pesar 1 tonelada. O coração batia-lhe descontroladamente no peito, um tambor frenético contra as costelas. As mãos suavam dentro das luvas gastas. Cada passo em direção a Tverskaya era uma batalha contra o impulso de fugir, de se esconder de volta na relativa segurança do seu anonimato. Lembrou-se das palavras de Zara, do seu desdém, e lembrou-se da sensação de impotência. Não mais. A boutique estava ainda mais resplandecente do que na sua memória. Luzes brilhantes, arranjos de flores exóticas, o murmúrio de conversas elegantes e o tilintar de taças de champanhe. Figuras ésguias em roupas caras flutuavam pelo espaço. Conseguiu entrar, talvez porque os seguranças à porta, imponentes em fatos escuros, estivessem mais ocupados a observar os convidados importantes do que a reparar num jovem pálido e ansioso que se esgueirou pela entrada. Lá dentro o ar era rarefeito, carregado de perfume e poder. E lá estava ela. Zara Khachaturian, no centro de um círculo de admiradores, sorrindo, gesticulando com elegância, a personificação do sucesso e do controlo. Por um momento, a coragem de Dmitri vacilou. Ela parecia tão inatingível, tão poderosa. Então ele viu um homem mais velho, discretamente vestido, mas com um ar de autoridade tranquila, a quem Zara dedicava uma atenção especial. Talvez um investidor, um colecionador, alguém cuja opinião ela valorizava. Era agora ou nunca. Respirando fundo, Dmitri avançou, ignorando os olhares curiosos e os cotovelos que o afastavam. Aproximou-se do grupo. Zara Ilyinichna, chamou ele. A sua voz saiu mais alta e firme do que esperava, cortando a conversa educada. Zara virou-se, o sorriso profissional a congelar-lhe nos lábios ao reconhecê-lo. A surpresa nos seus olhos escuros foi rapidamente substituída por uma irritação fria. Quem era aquele? Aquele ninguém, a ousar interrompê-la num momento como este. Antes que ela pudesse dizer alguma coisa, Dmitri abriu a pasta e começou a tirar os desenhos, um por um, segurando-os para que ela e os que a rodeavam pudessem ver. Eu queria que visse isto, Zara Ilyinichna, disse ele, a voz a tremer ligeiramente agora, mas audível. Isto é o que a sua eficiência faz. Isto é o que você faz às pessoas. O silêncio caiu sobre o grupo, um silêncio chocado e desconfortável. Os convidados olhavam dos desenhos para Zara, e de Zara para o jovem pálido e desafiador. Os desenhos eram inegavelmente poderosos. A sua crueza, a sua acusação visual eram como um soco no estômago daquela atmosfera de luxo polido. O homem mais velho, o tal investidor, inclinou a cabeça, um brilho de interesse genuíno, talvez até de choque, nos seus olhos enquanto observava uma caricatura particularmente mordaz de Zara como uma imperatriz cruel. Current Part Characters, de 1978, Total Characters, 1900. O rosto de Zara Khachaturian passou por uma sucessão rápida de emoções, incredulidade, depois uma fúria gélida que lhe endureceu as feições. Por um instante, pareceu que ia perder a compostura, mas ela era uma mestra em controlar a sua imagem. Os seus lábios curvaram-se num arremedo de sorriso desdenhoso. Que disparate é este? Sibilou ela, a voz baixa, mas carregada de veneno. Seguranças! 2 homens corpulentos materializaram-se ao seu lado. Zara apontou para Dmitri com um gesto imperioso. Tirem este lixo daqui. Este pedinte insolente está a perturbar os meus convidados com os seus rabiscos infantis e ofensivos. Ela tentou desvalorizar os desenhos, mas o seu olhar fugiu por um momento para o rosto do investidor. Continuava a observar a cena com uma expressão indecifrável. Os seguranças agarraram Dmitri pelos braços. Ele não resistiu. O seu objetivo fora alcançado. Por um último momento, os seus olhos encontraram os de Zara. Não havia medo no seu olhar, apenas uma estranha calma, quase uma tristeza por ela. Era como se dissesse, eu vejo-a. Eu sei quem você é. Na confusão, alguns desenhos caíram da sua pasta e espalharam-se pelo chão de mármore.
Um deles, o que retratava Zara como uma rainha de gelo, foi pisado por um salto-agulha antes que alguém o pudesse apanhar. Dmitri foi arrastado para fora, empurrado rudemente para a rua fria, onde os primeiros flocos de neve começavam a bailar no ar cinzento. O alarme da boutique soou estridente por um momento, um grito metálico que parecia sublinhar o caos da sua expulsão. Sozinho na calçada gelada, Dmitri sentiu o corpo todo a tremer, uma reação tardia à adrenalina e à tensão. Estava exausto, mas estranhamente leve. O nó no seu estômago tinha desaparecido. O frio cortante já não parecia tão hostil. Ele respirou fundo o ar de Moscovo, que agora cheirava a neve e a uma liberdade agridoce. Não tinha vencido Zara no sentido material. Ela continuaria poderosa, rica e intocável. Mas ele recuperara algo infinitamente mais valioso. A sua voz, a sua dignidade. Enquanto se afastava, não viu Ania Petrova, que o observava de longe, escondida na entrada de um prédio do outro lado da rua. Ela tinha-o seguido, preocupada. Quando os seguranças voltaram para dentro e a confusão diminuiu, Ania atravessou a rua rapidamente. Um dos desenhos de Dmitri, aquele que fora pisado, ainda estava no chão, perto da entrada. Ela apanhou-o discretamente, alisou o papel amachucado e escondeu-o dentro do seu casaco. O desenho estava manchado pela sola de um sapato, mas a imagem ainda era poderosa. Nos dias que se seguiram, a vida de Dmitri voltou lentamente ao seu curso precário. Continuou a procurar biscates, a lutar contra o frio e a fome. Mas algo dentro dele mudara fundamentalmente. A humilhação já não o consumia. Havia um novo espaço, preenchido por uma calma resiliente. Zara Khachaturian, por sua vez, abafou o incidente com a sua eficiência habitual. Aos seus convidados e à imprensa, se é que algum jornalista se interessara pela cena bizarra, foi apresentada a história de um jovem perturbado que tentara extorquir dinheiro. A vida na boutique de luxo voltou ao normal. Mas talvez nas suas horas mais solitárias, no silêncio do seu apartamento opulento com vista para o rio Moskva, a imagem daquele artista pálido e dos seus desenhos acusadores voltasse para a assombrar, uma breve picada na sua couraça de autoconfiança. O olhar do investidor, que se despedira mais cedo do que o previsto e com uma frieza inesperada, também não lhe saía da cabeça. Uma semana depois, Ania visitou Dmitri. Trazia consigo seu portátil velho e um sorriso enigmático. "Tenho uma coisa para te mostrar, Dima", disse ela, abrindo o computador e navegando até um pequeno blog anônimo dedicado a artistas emergentes russos. Na página principal estava uma fotografia de um desenho. O desenho era de Dmitri, a caricatura de Zara como a rainha de gelo, a marca do sapato ainda visível, mas a imagem inconfundivelmente sua. Abaixo, um pequeno texto do administrador do blog. "Recebemos esta imagem anonimamente. Não sabemos quem é o artista, mas a força deste trabalho fala por si. Se alguém o reconhecer, gostaríamos de saber mais." Havia alguns comentários. Brutal e honesto. "Quem é este artista?" "Sinto que conheço esta mulher." Dmitri olhou para Ania, os olhos arregalados. Ela encolheu os ombros. "Pensei que o mundo devia ver, não é muito, mas..." "Obrigado, Ania", disse Dmitri, a voz embargada. Não era fama, não era dinheiro, mas era reconhecimento. A sua arte, a sua voz, tinha encontrado um eco, por mais pequeno que fosse. Alguém algures tinha visto e compreendido. Naquela noite, Dmitri voltou a desenhar no seu caderno gasto. Mas agora havia uma nova intensidade no seu traço, uma nova profundidade no seu olhar sobre o mundo que o rodeava. Esboçava os rostos fatigados dos passageiros no metro, a arquitetura sombria mas grandiosa de Moscovo sob a neve, a solidão e a beleza austera da cidade. A sua arte estava imbuída da sua experiência, da sua pequena e silenciosa vitória. Ele sabia que a luta pela sobrevivência continuaria, que o mundo não se transformaria por causa de um punhado de desenhos Zara Khachaturian. Continuaria a reinar no seu império de luxo, mas Dmitri Volkov já não era uma vítima silenciosa, uma sombra invisível na metrópole indiferente. Ele era um artista, e a sua arte como floco de neve teimoso que sobrevive à tempestade tinha encontrado seu caminho. A última imagem no seu caderno, antes de adormecer, era a de uma mão pequena mas firme a segurar um lápis. E desse lápis brotavam não apenas linhas e sombras, mas também uma luz frágil, quase imperceptível, que teimava em brilhar na escuridão. A última imagem no seu caderno, antes de adormecer, era de uma mão pequena mas firme a segurar um lápis. E desse lápis brotavam não apenas linhas e sombras, mas também uma luz frágil, quase imperceptível, que teimava em brilhar na talvez, apenas talvez,
essa luz pudesse aquecer outros corações frios. Cerca de um mês depois, Dmitri estava a trabalhar como ajudante de limpeza num pequeno teatro alternativo nos arredores de Arbat, um trabalho que Anya lhe arranjara. Era noite, o teatro estava vazio e ele varria o palco poeirento sob a luz solitária de uma lâmpada de serviço. O cheiro a madeira velha, a veludo e a sonhos desfeitos pairava no ar. Enquanto trabalhava, cantarolava uma melodia melancólica que lhe viera à cabeça. De repente, ouviu passos. Um homem idoso, de barba grisalha e óculos redondos, saiu das coxias. Era Lev Borisovich, o diretor artístico do teatro, uma figura lendária nos círculos underground de Moscovo, conhecido tanto pelo seu gênio como pelo seu temperamento imprevisível. Dmitri enrijeceu, esperando uma reprimenda por estar a cantarolar, mas Lev Borisovich sorriu, um sorriso cansado mas genuíno. "Continue, meu jovem", disse ele. "A sua melodia não é má, tem alma." Ele aproximou-se. "Sabe, eu vi um desenho seu, num blog qualquer. Uma mulher, uma rainha de gelo, não era?" Dmitri ficou boquiaberto. "Anya, a rapariga da bilheteira, disse-me que era seu. Ela tem bom olho para o talento, essa rapariga." Lev Borisovich coçou a barba. "Gostei do traço. Tem raiva, mas também tem verdade. Precisamos de verdade neste mundo, especialmente no palco." Ele olhou em volta para o teatro vazio. "Estamos a preparar uma nova peça. Algo sobre o poder, a corrupção da alma. Precisamos de alguém para desenhar os cenários, os figurinos. Alguém com uma visão. La crua." Ele fez uma pausa, os seus olhos perspicazes fixos em Dmitri. "Não paga muito. Quase nada, para ser honesto. Mas é um começo. É arte. Interessa-lhe, Dmitri Volkov." Dmitri sentiu as lágrimas a quererem vir-lhe aos olhos. Não era a Tverskaya, não era o luxo. Era algo muito mais real, muito mais significativo. Era uma porta que se abria, não para a riqueza, mas para a expressão, para a comunidade. "Sim", conseguiu ele dizer, a voz embargada. "Sim, interessa-me muito, Lev Borisovich." O velho diretor sorriu novamente. "Bom, então traga o seu caderno amanhã. Temos muito que conversar." Enquanto Lev Borisovich se afastava, Dmitri ficou sozinho no palco, a vassoura esquecida na mão. A luz solitária parecia agora mais brilhante. Olhou para suas mãos, as mãos que tinham sido consideradas incompetentes para manusear seda cara, mas que agora tinham a oportunidade de criar mundos. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo Moscovo com um manto branco e silencioso. Mas dentro do pequeno teatro e dentro do coração de Dmitri Volkov, uma pequena chama de esperança tinha sido acesa e prometia arder com uma luz teimosa e verdadeira. A sua jornada estava longe de terminar, mas ele já não caminhava sozinho na escuridão. A sua arte, a sua voz, tinha encontrado não só um eco, mas também um propósito. E isso, percebeu ele, era uma vitória muito maior do que alguma vez imaginara. Os meses que se seguiram foram uma imersão total no mundo do teatro. Dmitri passava os dias e muitas noites no espaço frio e poeirento, mas vibrante de criatividade. Lev Borisovich era um mentor exigente, mas justo. Empurrava Dmitri para além dos seus limites, desafiando as suas ideias, forçando-o a ver para além do óbvio. Os seus desenhos para os cenários eram sômbrios e expressivos, refletindo a atmosfera opressiva da peça, que era uma sátira mordaz à nova elite russa. Os figurinos que ele concebeu eram uma mistura de realismo grotesco e simbolismo. Anya visitava-o frequentemente, trazendo-lhe piroshki quentes e notícias do mundo exterior. Ela era o seu elo com a realidade, a sua confidente. Via a transformação em Dmitri. A palidez ainda lá estava, mas os seus olhos brilhavam com uma nova intensidade. A sua postura era mais confiante. Ele falava com paixão sobre as texturas dos tecidos, o jogo de luz e sombra no palco, a forma como uma simples linha podia transmitir uma emoção complexa. Houve momentos de frustração, de dúvida. O orçamento era mínimo, os recursos escassos. Muitas vezes tinham de improvisar, de encontrar soluções engenhosas com quase nada. Mas a camaradagem entre a pequena equipa do teatro era forte. Eram todos párias à sua maneira, artistas que se recusavam a comprometer a sua visão num mundo cada vez mais comercializado. Dmitri raramente pensava em Zara Khachaturian. Ela pertencia a um passado distante, a uma dor que se transformara em combustível para a sua arte. O seu confronto na boutique fora um catalisador, um momento de ruptura necessário. Mas a sua vida agora era sobre construir, não sobre reviver feridas. A noite de estreia da peça chegou num dia particularmente gelado de inverno. O pequeno teatro estava lotado. Havia uma mistura de estudantes, intelectuais, artistas e alguns curiosos atraídos pela reputação controversa de Lev Borisovich.
Dmitri, escondido nos bastidores, sentia o mesmo nervosismo que sentira antes de entrar na boutique de Zara, mas desta vez era diferente. Era o nervosismo da criação, a ansiedade de partilhar algo íntimo com o mundo. Quando as cortinas se abriram e os cenários que ele desenhara ganharam vida sob as luzes, um suspiro coletivo percorreu a plateia. Eram simples, feitos com materiais reciclados, mas evocavam com uma força brutal o mundo distorcido da peça. Os atores, vestidos com seus figurinos angulares e simbólicos, pareciam figuras saídas de um dos seus esboços mais sombrios. A peça foi um sucesso. Não um sucesso estrondoso que encheria as páginas das revistas de luxo, mas um sucesso profundo, visceral. Houve aplausos entusiásticos, lágrimas, discussões acaloradas no foyer depois do espetáculo. O nome de Dmitri Volkov foi mencionado no pequeno programa como o designer de cenários e figurinos. Ninguém na plateia, exceto Anya, sabia da história por detrás daquele nome, da humilhação que o levara até ali. No final, quando Lev Borisovich chamou a equipa ao palco para agradecer os aplausos, empurrou Dmitri para a frente. Tímido, piscando sob as luzes fortes, Dmitri viu os rostos na escuridão, alguns sorrindo, outros pensativos. Sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo, uma sensação de pertença, de reconhecimento genuíno.